Olá, gente boa! Tio Julião aqui, com mais uma dose de língua portuguesa para você. Você já percebeu a diferença entre um texto literário e um texto não literário? Talvez você pense que todo texto é literário, mas vou apresentar aqui dois textos diferentes para você fazer uma reflexão a respeito de um mesmo assunto. Título: Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíche. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Veja São Paulo, 23 a 29 de dezembro de 1992. Texto 2. O bicho. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira, em prosa e verso, Rio de Janeiro, MEC, 1971, página 145. Talvez você tenha percebido aqui que estamos tratando do mesmo assunto, mas com funções diferentes da linguagem. Você vai reparar que, em um caso, nós estamos nos detendo especificamente no assunto. No outro caso, nós estamos nos detendo no modo de contar o assunto. Então, por que alguns textos são considerados literários e outros não? Um texto literário, ele precisa ter versos, rimas e palavras diferentes das que nós usamos no dia a dia? Tem gente que pensa isso. Precisa falar de um mundo imaginário, distante da realidade que vivemos? Tem gente que pensa isso, que para ser literatura, para ser um texto literário, tem que ser alguma coisa relacionada à fantasia ou alguns termos que fogem à nossa realidade cotidiana. E é bom deixar claro que não precisa. Você observou no próprio texto literário aqui de Manuel Bandeira. E nesse contexto, para ser literário, o texto deve apresentar uma linguagem literária. Já temos falado em alguns outros vídeos sobre a plurissignificação da linguagem literária, ai meu Deus do céu, a gente tem falado sobre conotação, denotação, sobre a diferença da linguagem em relação às suas funções. E isso significa que uma linguagem em que se encontra recursos expressivos que chamam a atenção para o modo como ela própria é construída, então, num contexto como esse, nós encontramos uma linguagem literária. E a gente observa que, enquanto num caso nós queremos apenas informar, transmitir um conteúdo numa linguagem predominantemente referencial, no outro contexto, o literário, nós temos uma linguagem pessoal, carregada de emoções. Eu, pelo menos, se eu nunca tivesse lido esse texto, e mesmo já tendo lido esse texto, é um texto que choca muito mais do que o outro, que é apenas informativo. Então, enquanto num vem a informação do que aconteceu, na outra vem uma indignação de ver um ser humano sendo tratado como se fosse bicho, certo? E você vai reparar
que os significados na linguagem literária, eles vão sendo lentamente construídos de modo a provocar na gente os sentimentos do eu lírico. E o eu lírico é a pessoa que está falando, não necessariamente o autor do texto, certo? E nesse caso, tanto que quando o autor fala, meu Deus, o bicho era um homem, parece até que tem um fundo musical por trás. É muito diferente do texto que fala das pessoas revirando lata de lixo na matéria da revista. Entende? Então, essas preocupações com o plano da expressão, a organização do texto, elas vão evidenciando a função poética da linguagem e uma clara intenção estética que faz com que o texto seja literário. Você vai observar que o texto utilitário, ele se volta para a realidade, mas o texto literário, ele volta para a expressão. Entende? Então, nesse caso, é como se a expressão fosse tão ou mais importante do que a realidade. Porque num caso o texto conta, no outro o texto foca em como se conta. Entende? E você vai reparar que é a mesma realidade sendo retratada pelos textos, mas o sentido dos textos é diferente. Por quê? O texto literário, ele apresenta a realidade de forma singular, única, insubstituível, tá certo? E eu gostaria que você estivesse pensando com carinho a respeito disso, inclusive na hora de elaborar um texto. Vamos sintetizar tudo o que nós falamos aqui. O texto literário, ele tem uma linguagem pessoal, contaminada pelas emoções e valores de seu locutor, ou seja, o emissor da mensagem, quem escreveu. E o texto utilitário, ele tem uma linguagem impessoal, informativa e objetiva. O texto literário, ele tem uma linguagem plurissignificativa, conotativa, muitas formas de se interpretar, varia inclusive de quem está lendo. A interpretação, ela depende muito também do seu leitor. O texto utilitário é uma linguagem que tende à denotação. Até porque imagine um texto legal, uma bula de remédio com múltiplas interpretações. Muita gente vai ser prejudicada, não é mesmo? O texto literário, ele tem uma função poética da linguagem. O texto utilitário, ele tem uma função referencial da linguagem. O texto literário é a recriação da realidade, com uma intenção estética, enquanto o texto utilitário é apenas informação sobre a realidade. E no texto literário, a ênfase está na expressão. No texto utilitário, a ênfase está na informação, no conteúdo. E eu lembro que quando eu falei sobre linguagem, função da linguagem, função poética da linguagem, eu citei a música Aquarela. Em vez de apenas falar que nós nascemos, crescemos, fazemos as coisas e morremos, nós cantamos. Numa folha qualquer se desenha um sol amarelo que descolorirá. Tá certo? Então, aguardo você no próximo vídeo com mais uma dose de língua portuguesa.